levava um animal que era vítima do altar, e ali então era um animal imaculado, sem manchas, e era colocado então no altar, na expectativa da adoração. E alguém perguntou há poucos instantes: o senhor é o pregador? Eu sou a vítima do altar dessa noite. Sempre esta capela faz-nos tremer diante de Deus e do auditório. Diante de Deus pela responsabilidade que nós temos de trazer a sua palavra ao seu coração, e nós aqui como mensageiros de Deus nesta hora. E diante da capela, dos colegas e também dos alunos de hermenêutica, né? Que agora é hora de colocar em prática o texto que nós ensinamos durante as aulas de hermenêutica. Como um bom amigo de Paulo, vamos então refletir um pouco sobre Paulo nesta noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, melhor dizendo, primeira epístola, no capítulo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. E eu vou começar a leitura no versículo de número 11. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Diz o texto sagrado: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que todas as coisas verifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno, para todos sempre. Amém. Amém. Algumas considerações antes da reflexão desse texto. A primeira consideração, que a reflexão do texto será na perspectiva da teologia prática. E a teologia prática, ela tem tido alguns confrontos com a própria teologia histórica, porque a teologia prática, ela olha o fato, julga e busca uma ação. Então, ver, julgar e agir está muito presente na teologia prática. Então, nesta noite, nós vamos pensar um pouco sobre esta questão da teologia prática que está aqui nesse texto. A outra consideração que nós fazemos desse texto é o problema da autoria. Existem muitas dificuldades em se aceitar que essas epístolas, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Há uma enorme divergência com relação à autoria dessas epístolas, em razão do problema histórico, doutrinário, linguístico e comparativo. Então, até hoje ainda não existe uma definição entre os teólogos quem realmente escreveu essas epístolas. Nós, para a tranquilidade da consciência, ficamos com Paulo, e às vezes citamos isso em nossas homilias, nossos sermões, segundo Paulo escreveu 1 Timóteo, nós carregamos isto. Particularmente eu tenho um pouco de dificuldade colocando Paulo aqui nessa escrita, em razão de tudo que é colocado durante os estudos que se faz dessas 3 epístolas. Mas, como vários pais da igreja afirmaram de que Paulo escreveu isto para colocar no cânon, então está no nosso cânon como textos inspirados, essas 3 epístolas. A outra dificuldade, essa é muito particular minha, irmãos, colegas, é chamar isso de epístolas pastorais. Eu não vejo aqui 1ª e 2ª Timóteo, Tito, como epístolas pastorais. Eu vejo aqui nesses 3 documentos escritos por esse autor muito mais abrangência. A verdade é que o autor dessa epístola está pensando somente num pastor, mas está pensando numa liderança e muito mais abrangente. Esse vínculo que existe entre a liderança e a igreja, essa articulação que acontece dentro das igrejas. E também uma coisa
que eu quero colocar como consideração aqui nesses textos de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que parece-nos que quando estas escritas aconteceram, a igreja ainda não estava totalmente formada pela sua hierarquia eclesiástica. Então não se percebe durante o primeiro século, se Paulo escreveu isso, essa formação de que muitas vezes é colocado aqui nesses documentos paulinos. Mas tudo isso, amados irmãos, são mais considerações teológicas que nós fazemos também especificamente quando estudamos essas epístolas. Agora, irmãos, uma reflexão desse texto que está em nossas mãos. Eu quero fazer uma ilustração, não mudando o texto para ilustração, mas para entender o que eu quero pensar juntamente com você. 2 rapazes moravam no interior e tinham um sonho de conhecer uma grande cidade, especialmente no litoral. Uma cidade, porte grande, com vista ao mar, quem sabe ficar numa cobertura num daqueles hotéis. Então fizeram um acordo, esses 2 rapazes do interior do estado, de que eles iam juntar dinheiro para um dia então ir juntos para conhecer, quem sabe, a capital do estado, ou algum lugar assim de hotéis famosos e numa praia. Depois de muito tempo conseguiram isso e foram então para uma grande cidade e entraram num bairro onde havia uma rede hoteleira, de grandes hotéis, de hotéis pomposos, luxuosos, e ali então se instalaram num daqueles hotéis e procuraram os melhores hotéis e o último andar, 53º andar, e ali ficaram então por alguns dias. E um dia de manhã saíram e foram passear na praia, tomaram banho pela primeira vez e nunca tinham visto aquilo foi tão emocionante e ficaram todos vibrantes com isso. Aí voltaram correndo para o hotel. Quando chegaram na portaria do hotel, aí a moça que estava na recepção disse: olha, o elevador está quebrado e vocês vão ter que subir então pelas escadas até o 53º andar do hotel. Aí um olhou para o outro: e agora? Nós estamos acostumados a trabalhar na roça, na enxada, então vamos lá, vamos subir. Mas subir todos esses andares, assim, no seco. Então um falou para o outro: bom, já que você gosta de contar muita piada, você é uma pessoa muito alegre, então você vai contando piada para mim, eu vou te ouvindo. E nós vamos subindo, você vai contando as piadas, eu vou ouvindo, a gente vai rindo, nós percebemos que a gente está lá em cima do 53º andar. Começaram lá a escalar. E o rapaz lá, o mais hilariante, contando as piadas, estavam rindo. Quando chegou no 50º andar, aquele rapaz que contava as piadas cansou. Disse: poxa, rapaz, faltam 3 andares. 3 andares. Agora você então conta pelo menos 1 ou 2 piadas para a gente chegar até no nosso apartamento. Ele parou, assim, olhou bem para o colega: você sabe qual é a piada? É que nós entramos no hotel errado. Nós entramos no hotel errado. Irmãos, eu quando olho para um texto como este e vejo algumas coisas que estão acontecendo nas nossas igrejas, será que de repente não existe algo parecido com isto? Nós estamos vendo uma época, irmãos, em que a igreja está procurando, a partir da liderança, porque eu falo aqui a líderes nesta noite, e eu quero transformar essa expressão, mas tu, homem de Deus, também para tu, ó mulher de Deus. Estou usando essa propriedade com relação ao texto, para uma chamada de atenção a mim e também a você que compartilha comigo esse texto. Há uma expectativa no povo de Deus, de homens e mulheres, que de repente precisam retornar a algumas das características que o autor coloca aqui nessa escrita. Eu sei que há muita coisa que ele coloca aqui, não só 1 Timóteo, mas 2 Timóteo e Tito, nos chamando a atenção de uma seriedade com relação a este nome que nós carregamos: homens e mulheres de Deus. Há um texto no Velho Testamento, os professores do Antigo Testamento podem me ajudar, que parece que em determinado momento um profeta tem uma mensagem de Deus, que ele está procurando Jerusalém com uma lanterna, e parece que Jerusalém sumiu, está desaparecida, não tem mais aquele nome, o que carregava esse nome do Deus do Antigo Testamento. E às vezes eu tenho ouvido tantas coisas e visto tantas coisas, a gente tem lido muitas coisas sobre a igreja, e a gente percebe a sede, a ansiedade do povo de Deus a retornar este princípio maior de que homens e mulheres
que têm uma experiência com Deus, sejam caracterizados de homens e mulheres de Deus. Me parece que esta expressão, homem de Deus, ela é muito comum relacionada a um profeta, o profeta Eliseu. Eu não contei, mas olhando alguns textos sobre esta expressão, homem de Deus, ali no Antigo Testamento, me parece que umas 20 vezes aparece essa expressão relacionada ao homem de Deus. E eu fiquei pensando, quando olhar para aquele texto, o que será que Eliseu tinha? O que será que Eliseu carregava? Qual era a marca do profeta? Que ele era chamado homem de Deus. E agora, voltando para o mundo pós-moderno, no terceiro milênio, século 21, quais são as marcas que nós carregamos com relação a sermos chamados povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo? E nesta ansiedade, nesta vontade de buscar esta experiência, quem sabe, mais vibrante, mais emocionante, também real, começam a surgir alguns métodos, alguns meios que as igrejas estão adotando e colocando, de repente, para trazer isto. Que o autor fala aqui: justiça, piedade, fé, amor, constância, a mansidão. O autor está colocando isto para homens e mulheres de Deus, dizendo a eles que eles pertencem a esse Deus que fez tudo por eles e que deu uma promessa a eles que há de se cumprir na volta de Jesus. Estamos vivendo uma época, irmãos, e nós líderes estamos envolvidos cada vez mais nessa onda que está aparecendo aí. Igreja em células, vida plena, veredas antigas, G12, igreja com propósito, igreja sem propósito, igreja não sei o que, igreja sem não sei o que. E tudo isso são métodos que estão sendo buscados, porque a igreja está procurando melhorar o seu relacionamento com Deus. Eu não estou questionando os métodos que estão buscando, mas de repente essa busca é porque está faltando essa experiência mais séria com o nosso Deus. E note, amados irmãos, que está nesse versículo 11: justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. São padrões, são princípios que Deus colocou na inspiração do autor, quando escreveu esse documento, querendo que os homens e as mulheres que vivam o verdadeiro princípio de Deus a cada dia. E de repente está se trocando o rótulo, mas o conteúdo como está? Muitas vezes está se buscando novas experiências com novos nomes, mas isso tem mudado o caráter das pessoas, tem transformado as pessoas. E os líderes, como estão vivendo? É lamentável que cada vez mais nós ouvimos e lemos e vemos, especialmente líderes que não têm vivido a real experiência com Jesus Cristo. E estão liderando muitas vezes o povo de Deus. E nós estamos aqui, eu não sei se eu posso ser teólogos propriamente, mas estudando teologia, mas não apenas estudando teologia, homens e mulheres que estão se preparando cada vez mais no estudo da palavra e também toda essa questão relacionada à palavra de Deus. Mas a nossa vida, como é que fica? Será que eu sou uma pessoa justa, piedosa, uma pessoa de fé, de amor, de esperança, de mansidão? Há isso em mim? Uma questão muito pessoal. No meu relacionamento, na minha vivência, na minha prática do dia a dia. Porque às vezes a gente olha muito para essa questão mais eclesiástica, mais profissional. Isso acontece comigo, eu sei que muitas vezes acontece com a gente. A gente começa a ficar mais profissional e esquecendo dos princípios essenciais, básicos, imprescindíveis para um relacionamento com Deus e com as pessoas com quem nós convivemos na comunidade cristã. E é provável que isso já estava acontecendo nessas igrejas dessa época. Havia já uma percepção do autor sagrado, quando escreve 1 Timóteo, sobre as falhas que estavam acontecendo no povo de Deus. Justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Termos tão conhecidos. E se eu perguntasse a cada um de vocês aqui nesta noite, eu creio que a definição seria muito fácil disso.
Mas a dificuldade que nós temos é a prática disto. Cada um de nós aqui é sabedor das dificuldades que nós temos para viver isto. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, do trabalho, onde estamos inseridos. Eu estava dando aula de discipulado agora no primeiro horário, e a gente estava trabalhando isso, sobre a questão do discipulado. Muitas vezes está relacionado à questão teoria, da fala. E se preocupa demais em passar o material falado, escrito para o discipulando. Mas a experiência do discipulador, onde é que está? O caráter do discipulador. A convicção de Deus. A convicção de fé em Cristo Jesus. Eu sei que algumas matérias que às vezes mexem um pouco os nossos cérebros, as nossas mentes. Mas acima de tudo isso, queridos colegas, precisa estar a convicção em Cristo Jesus. Esta experiência firme e inabalável com Cristo e essa plena consciência desta experiência com Deus e da responsabilidade que nós temos é que faz com que cada vez mais buscamos a justiça, a piedade, a fé, o amor, a esperança e a mansidão. É óbvio que sempre olhamos para esse texto, não só este, mas para outros, em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, focalizando uma pessoa. E quem sabe nesta noite, cada um de nós poderia colocar o seu nome aqui. Então eu vou colocar o meu, mas tu, Eduardo, ou Getão, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Quero confessar aos irmãos que estou muito longe disto. É uma coisa que precisa ser desenvolvida a cada dia. E se um dia eu chegar à justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão plena, não preciso ficar mais aqui. Mas precisa haver em mim, em você, este desejo, esta vontade, esta luta. Porque, amados irmãos, os nossos liderados esperam isso de nós, gente. Se você não percebeu isso, então começa a perceber. Muitas vezes não se preocupam pela sua maneira de se expressar, é importante. Pelo seu jeito de falar, é importante. Mas acima de tudo isso, o seu jeito de viver com a experiência no sagrado, a experiência de Jesus Cristo. Que nesta noite não estejamos mudando o rótulo da igreja, mas estejamos mudando esse caráter da igreja cada vez mais semelhante com Jesus Cristo. E se de repente colocarmos lá a nossa igreja Vida Plena, Vereda Antiga, Igreja de Céus, tudo bem. Mas acima de tudo isso, busque transformação de vidas a partir de você, a partir de mim. Não é um nome, uma denominação que vai fazer a diferença, mas é o conteúdo, a mensagem do Cristo ressurreto, essa esperança de um mundo melhor, essa esperança da eternidade. É por isso que estamos aqui nesta noite, creio eu, porque nós temos essa esperança, porque há dentro de nós essa vontade de buscar mais e mais essa experiência com o sagrado, mas não simplesmente uma questão religiosa, que a sua experiência, colega, irmão, não seja experiência religiosa, mas seja uma experiência com Jesus, uma convicção de vida, de entendimento de missão, salvação, para que as pessoas com quem nós convivemos possam ver em nós, homens e mulheres, justos, piedosos, com fé, com amor, com paciência e com mansidão. Que Deus nos abençoe. Amém.